Olá, vamos apresentar o nosso trabalho de extensão e neste trabalho nós iremos apresentar o tema Princípio do Devido Processo Legal, relacionando também com o filme 22 de Julho. Antes de mais nada, vamos fazer a apresentação dos componentes da equipe. Tem como Adria Alejandro Barbosa Cutrim, Atício Cunha Gomes, José de Ribamar da Cruz Neto, Karen Fernanda Bezerra Pimentel, Marcos da Silva Moraes, Maria Clara França Souza, Tayara Bruna Alves Braga e o Wellington Dutra Serra. Dos que vão apresentar aqui, somente serão a Adria, a Karen, a Tayara e eu, a Tício. Antes de nós iniciarmos, é necessário entendermos o princípio do devido processo legal. O princípio do devido processo legal teve a sua origem no direito inglês, no texto da Carta Magna do João Sem Terra, que foi publicada em 1215, no ano de 1215, que em seu artigo 39, ele vai mostrar, não de forma explícita, mas apresentar que há uma preocupação em exigir um processo com formalidades para imposição de penas. Lá no artigo 39 vai dizer que nenhum homem livre será preso, aprisionado ou privado de uma propriedade, ou tornado fora da lei, ou exilado, ou de maneira alguma destruído. Nem agiremos contra ele, ou mandaremos alguém contra ele, a não ser por julgamento legal dos seus pares, ou pela lei de terra. Na nossa Constituição Federal Brasileira de 1988, o devido processo legal ele vai estar previsto no artigo 5º, inciso 54. Vale ressaltar que o devido processo legal ele é composto por várias ramificações visando um procedimento judicial justo e com direito de defesa. Ela pode ser formal ou material. Formal vai exigir um respeito a um conjunto de garantias processuais, como o contraditório, o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, juiz natural e da ampla defesa, dentre outros. Já na sua forma material, ele é mais controlado, os conteúdos das decisões. No caso, vai ser observado desde o trâmite até a sentença ou acordão, e também é observado a decisão, se ela é devida ou adequada ao processo que está sendo disposto. Agora nós vamos com o nosso amigo Adrian, que estará relacionando o princípio devido processo legal com o filme 22 de julho. Olá a todos, é um prazer estar aqui nessa reunião aqui. Quero fazer uma relação a respeito do filme, de forma bem general, a respeito do próprio, apontar alguns pontos dele, que ele é bem detalhista, sobre algo que aconteceu no decorrer do país Noruega, que foi um ataque terrorista. Para ser mais específico, o maior ataque que já aconteceu na história desse país. E esse filme ele consegue tratar com bastante veemência tudo que acontece de forma mais detalhista possível, a ponto de ser um dos filmes mais fortes que já ocorreu na história do cinema, em termos gerais. E esse filme é suficiente forte, apesar de ser um filme muito forte, cenas abre aspas cruéis, fecha aspas. É um filme que mesmo assim consegue ainda trazer de forma necessária o nosso entendimento para os nossos estudos. Obrigado. Então, sobre a questão do devido processo legal, acredito que levantam alguns questionamentos, quando a gente compara essa questão do devido processo legal com o atual cenário que a gente vive. Por exemplo, se esse Estado juiz ele não deve agir de qualquer forma, e sim de uma forma específica, será que os atuais cenários de violência realmente estão aptos a serem igualitários ou apenas aptos para beneficiar o réu? Será que com todos esses novos acréscimos no ordenamento jurídico,
essas atualidades possibilitam o exercício dessas etapas ou elas possibilitam o saltar dessas etapas. A gente viu aí que o ordenamento não estava preparado para esse tipo de ato que partiu, né, desse atentado que aconteceu. Assim como a gente também pode citar que ele teve que se adequar aos novos acréscimos de atitudes violentas para com a sociedade, como, por exemplo, a questão da criação da Maria da Penha, né, que o ordenamento jurídico teve que criar uma nova forma de encarar essa violência, assim também como o crime de feminicídio, onde foram criados, né, novas formas de como o Estado deveria agir diante dessas situações. Então, são alguns questionamentos que a gente se faz a partir do devido processo legal também na atualidade. O filme 22 de Julho, ele é um filme que apresenta um dos fatos que realmente chocaram o mundo e também a Noruega, na qual temos como um dos principais protagonistas do filme o Anders, que ele inicia primeiro com uma explosão perto do gabinete do primeiro-ministro e acaba matando mais de 77 pessoas em um acampamento ali naquele país. Pelo que é observado no filme, ele age desta forma com o intuito de livrar a Noruega e também, pelo que ele menciona no filme, a Europa das ideologias marxistas que aquelas pessoas, os adolescentes que ali estavam acampando e o primeiro-ministro representavam. O filme ele vai apresentar que eles teriam que combater esse terrorista com o Estado de Direito e vai apresentar também como o devido processo legal vai agir no caso do Anders. Ele é considerado no filme como um terrorista de extrema direita. Além disso, vai mostrar neste filme vários mecanismos que seriam utilizados para que ele fosse defendido. Vai mostrar que ele tinha problemas de sanidades, logo depois ele vai querer dizer que ele não tem problemas de não tem insanidade, não queria uma defesa por insanidade, né? Vai querer ser considerado uma pessoa sã para que ele pudesse realmente bater de frente com o Estado, que ali era a Noruega, que era representado pela Noruega. Não somente o Anders que estava passando por essa situação, mas também é necessário observar que o advogado que ele escolhe começa a passar por retaliações pelas pessoas que ali viviam, por conta que ele estava defendendo um terrorista que matou muitas crianças, muitas pessoas por um único objetivo, que no decorrer do filme é apresentado com o intuito de tirar do poder o primeiro-ministro e assim as elites que governavam o país. Este filme ele vai ocorrer na Noruega e tudo isso vai girar, nós vamos poder observar que o princípio do devido processo legal vai ocorrer nas suas formalidades. O Anders, ele vai ter um julgamento, apesar de a população ser contrária ao que ele fez a este julgamento, pois ele deveria ser automaticamente condenado pela ação, pelo ato terrorista que ele cometeu, mas o Estado vai fazer com que ele tenha um julgamento para poder aplicar a punição adequada a ele.
nós vamos observar o princípio do contraditório, que é o direito dele de se defender, e isso é observado em todo o filme, quando ele tenta criar provas junto ao seu advogado para que não ele seja visto como aquele que é o vilão, mas que o vilão fosse visto na perspectiva dele, o Estado da Noruega. Então, ali as defesas das famílias das vítimas, elas não vão concordar com o terrorista ter um direito de fala, não vão concordar com o julgamento propriamente, mas o que nós vamos observar é que todo o trâmite vai ocorrer adequadamente conforme está previsto na lei, apesar da lei da Noruega não ser a que é a da Constituição brasileira, mas vão seguir toda a formalidade que o processo deve ter, todas as etapas de um processo, que é o julgamento até a sua sentença. No final, ele acaba sendo considerado culpado e a ficar em um regime de isolamento. O que nós podemos observar é que o papel do devido processo legal, ele funciona como um instrumento de equilíbrio, buscando manter a igualdade entre as partes, sem suprimir os direitos do lado A ou B. Ele busca tratar do direito de maneira neutra, ele busca tratar do direito de maneira neutra para que haja um equilíbrio na relação processual, né? E no filme nós podemos observar que o réu ele tem um total respaldo legal, mesmo com a má vontade social, com o anseio social da punição dele, né? O personagem principal e o criminoso condenado, ele tem uma proteção jurídica, ele tem uma proteção legal, e o papel do direito é justamente racionalizar o processo, mesmo que para nós seja muito difícil. Então, é importante que nós possamos observar, como futuros operadores de direito, analisar a necessidade de se manter uma neutralidade, embora muito difícil nessas situações, e nós não podemos deixar de levar também em consideração o crime cometido, os impactos, mas manter o devido respeito aos procedimentos legais para que seja resolvido da melhor maneira possível, que o processo ocorra de forma justa para ambas as. E para finalizar o nosso podcast, a gente também pensou num questionamento que a gente se fez e que as pessoas se fazem, né? A busca pelo exercício do devido processo legal é um caminho que ajuda a visão dos cidadãos a dizer que o ordenamento jurídico ele está estagnado. Essa busca pelo exercício de todas as fases que tem no devido processo legal é o que atrasa mais, é o que deixa o ordenamento jurídico mais carregado. São questionamentos que a gente queria também colocar aqui para todos da turma e agradecer a participação diretamente e indiretamente de todos os componentes da nossa equipe.